fantasma de novo da câmera desligar sozinho, baixou no celular agora. Antes o vírus baixava por Wi-Fi, será? Por USB. Agora tá baixando por Wi-Fi. Agora é por, como é que fala? Transtornos de pensamento. É o espírito mesmo, ele tá no ar, o negócio já é Black Mirror total, né? O Hanfuk lá, eu acabei de dar uma demonstração no vídeo anterior e o que aconteceu? Não adiantou nada, porque eu fiquei manipulando a câmera aqui e ela apagou sozinho, igual a minha Cybershot anterior. Agora o celularzinho tá dando problema igualzinho. Eu tinha explicado coisas muito legais, como essa peça que eu vou pôr aqui no quadril, para poder fazer movimentos giratórios do quadril e o tronco. Eu vou trabalhar aqui. Eu não vou comentar tudo de novo, não. Muito cansativo. Eu só vou. Aqui eu acho que ainda rola explicar que vai ter os olhos, duas assim, ó, e eu vou fazer o corte da boca. Então, cada detalhe aqui eu vou fazer tipo uma anteninha. E ele tem aqui, é do capacete também. É uma pecinha lá. Então eu desmonto, mudo a posição, a função e crio algo diferente, né? Então eu parafusei aqui, ontem eu já furei, ó. Aqui vai prender essa peça aqui, né? É presa a outra aqui assim. Então ele vai, essa círculo aqui vai girar para lá e para cá, para fazer movimentos laterais e frontais, né? Então aqui também essa peça que estaria aqui e aqui, ela vai estar presa aqui e aqui. Então ele vai ficar, o quadril vai ter uma inclinação contrária. É como se esse aqui fosse o bumbum inclinado para trás. Entendeu? O quadril encaixado assim para frente. Vai ser do outro lado. É que aqui para parar na parede, tá tudo encaixado aqui. Então ele parou nessa posição. A virilha eu vou trabalhar aqui. Aqui eu fiz um desenho. Vou fazer um furo aqui, outro aqui. Eu dobradiça para frente, para ele dobrar aqui. Aí quando ele vier para trás, ele apoia. Joelho, provavelmente um pé. Eram 2 vasos. A única coisa que eu comprei foi caro, R$ 30 cada um. São vasos que eu comprei no supermercado Jaú. O resto é tudo reciclado, não gastei um tostão, nem Super Bonder, é tudo no encaixe. Nem Super Bonder, essa peça vai aqui, ó. E aqui vai um parafuso borboleta. Então essa peça vai virar para frente e para trás. Então parte do movimento eu estou descobrindo agora. Olha que legal a mesa com as peças. Parte do movimento eu estou descobrindo agora. Então, essa coisa de criar no papel, o design, pode ser muito legal, em teoria é muito legal, mas as peças começam a sugerir, olha como eu engordei, preciso emagrecer de novo, chega de banho, isso aqui eu ponho ali na fechadura da porta, não parou. Então, o que eu quero falar, o raciocínio, sobre quando a gente está fazendo uma escultura assim de robô, é uma escultura. A partir do momento que a gente começa a pensar no material, na resistência, no equilíbrio, então a gente tem que ter pesos e tamanhos diferentes, né? Então todo design, ele reage a uma ideia de equilíbrio. E a articulação também. Então a gente fica pensando que agora nas escolas tem aula de robótica. Então o pessoal já tem lá um monte de reguinha toda furadinha com parafusinho e eles montam lá uma aranha, um caranguejo. E eles têm um motorzinho e daí é assim, nada mais é. Se eu vou puxar para cá, tem tipo um barbante enrolado aqui, eu puxo. Não, ao contrário. Eu enrolo o barbante para cá e puxo para cá. Aí aqui tem um outro motorzinho e tem o lado oposto do barbante. Enrolo para cá, desenrola aqui e ele faz isso. Entendeu? Então eu tenho que pensar assim, que para cada movimento que eu faça, tem um encurtamento aqui. E quando ele vai voltar, é do outro lado. Então perceba, eu tenho que ter alguma coisa que puxa aqui e enrola aqui. É um motor. Então vamos lá. Enrolou. Esse esticou.
Então eu tenho um que encolhe e um que estica. Aí eu puxo lá, esticou. Então vamos pensar que eu tenho um motor aqui e um motor aqui. E eu tenho um cabo que enrola aqui numa rodinha, numa roldana, e o cabo de lá desenrola. Desenrolou esse. Então o encolhe se faz a coisa do músculo, né? Então eu vou ter ali no ombro, vou ter aqui assim. Então, vamos pensar, o meu é só um boneco, é só uma escultura. Com articulações, ele tem que parar de pé. Aí eu estava pensando, estava vendo agora o algoritmo lá no Facebook, eu fico vendo coisa de robô. É lógico que eu não quero fazer motor do meu robô, nem nada. Ele é um robô fake, né? Um boneco de design, que vai servir para fazer dramaturgia, para a gente fazer os nossos filminhos, nossos curtas-metragens e quem sabe depois, sei lá, escreve uma dramaturgia para longa também. Mas a ideia é isso, ele vai chegar num design próprio, eu vou pintar ele de dourado inteirinho. É meio Star Wars assim, e ele tá com as pernas muito separadas, tá vendo? Então eu vou pôr umas mangueiras, tubos, feixes assim, para como se fosse até os músculos. Eu não falei a ideia de motor e cordinha, então teria amortecedor. Eu não vou arrumar peças com amortecedor, é meio difícil, né? Meio difícil. Mas se eu começar a achar coisas meio prontas, uma coisa que eu pensei que eu queria falar é que aqui eu estou revisitando o início da ideia, tanto de escultura, um simulacro, uma simulação de uma figura humanoide, né? Uma simulação de máquina, de robô, que eu falo, de motor, de peças, como se fosse um veículo, um carro, uma coisa assim, né? Que tem um motor que gira as rodas, né? Tem um comando, por exemplo, da marcha, né? Que vai trabalhar diferente com o motor. Então, imagina uma bicicleta que tem as marchas, tem vários discos, então umas precisa de muita força, e daí ela gira muito mais rápido. Eu dou uma volta aqui, dá várias lá. Mas eu preciso de muita força aqui para dar muitas voltas. E eu posso fazer o contrário. Se eu der menos volta aqui e girar mais aqui, fica mais leve. Então tem uma noção de força. O motor, por exemplo, mais forte, mais leve. Sabe na luz que a gente tem um dínamo, que você deixa ela mais luminosa e menos? O motor também. Vamos pensar que você acelera, ele puxa mais e puxa menos, como se fosse um dínamo. Então todo esse raciocínio a gente pode dizer no nosso corpo. Você pode fazer um raciocínio com medicina. Todo mundo que fez um pouco de esporte, né, de academia, sabe que existem fibras musculares vermelhas e brancas. E daí me falaram, um amigo meu que estudou educação física, ele falou que envolve também o alongamento, né? O alongamento. Então vamos dizer assim, se o cara quer correr distância longa, é um tipo de fibra. Curta, explosão rápida. Uma é branca, a outra é vermelha. Então a musculação vai desenvolver, por exemplo, movimento lento e muito forte. É um tipo de fibra. Movimento rápido e fraco, porque ele vai manter isso. Resistência. Deu para entender mais ou menos a analogia que a gente tem com motores, com a biologia, né, a medicina, o corpo humano. Então a gente faz toda a ficção científica, ela repensa a sociedade, toda a ideia de robótica, a gente está pensando no ser humano. Até essa coisa do trabalho. Todo robô é servil e ele não tem autonomia. Ele é um escravo. Então a gente começa a fazer estudos dos agrupamentos humanos e do poder e de escravizar os outros e a busca de liberdade. Então pode ver que toda a ficção científica acaba trabalhando nisso daí. E o avanço hoje, eu acho que é só para encerrar, porque esse vídeo ele é um acréscimo de outros vídeos e vai registrando a evolução. Eu tinha desmontado, ele caiu, daqui a pouco ele cai. Pode até quebrar coisa, mas por enquanto não está quebrando.
Até isso, os vídeos que eu vi lá no Facebook, um é noção de equilíbrio. Então a inteligência artificial que não é inteligência coisa nenhuma. Na verdade, a gente vê nesses programas agora de ilustração, chamado de inteligência artificial. Então o que ele faz? Ele pesquisa para você, é como se fosse um funcionário. Falou, olha, eu preciso fazer uma ilustração que eu vou usar um Fusca vermelho numa posição tal durante o dia, no sol. Um Fusca. Acha para mim isso. Aí lá no banco de dados tem um monte de Fusca. Aí o Photoshop já tem ferramentas automatizadas. Fala, olha, tem essas pessoas na praia, eu quero tirar elas para pôr outras. E o Photoshop completa a imagem do fundo. Tira a pessoa e ele meio faz aquele... Tem uma ferramenta dele que é tipo, não sei se é carimbo ou se é band-aid, que é para restaurar, por exemplo, a fotografia está tudo cheio de manchinha. Então você pega do lado e ele completa. Você pega uma área da mesma cor, da mesma textura, você põe lá e ele tira de um lugar e põe no outro. É um enxerto. Na medicina ele faz um enxerto, tira do lugar e põe. Olha como é legal, né? A gente está sempre pensando a própria medicina, fisiologia humana. Isso quanto à imagem. Então tá lá o meu Fusca, eu quero fazer um Fusca que, ao invés de ter roda, pernas de tartaruga, né? Pernas de tartaruga. Aí eu vou achar, essa inteligência artificial vai achar lá tartarugas. Vai desmontar ela e vai fazer uma colagem proporcional. Então tem uma receita de algoritmo de várias montagens relacionado à proporção. Eu passei aqui no Hanfuk a ideia de proporção o tempo todo. Eu ainda acho que a cabeça vai subir um pouco mais, a noção da largura do ombro, do tronco. Então, essas coisas é a partir da mente da gente, de primeiro a gente está tentando achar um equilíbrio visual, um equilíbrio físico, a gente tem que parar de pé, visual, aquele lance da Gestalt, sabe, a parte pelo todo. Então, tal pedaço vai ser de tal tamanho para ficar proporcional ao tamanho dele total. Então a parte é determinada, que é a Gestalt, que veio da psicologia. Essa parte, o quadril, vai sugerir um tamanho para a parte do tórax. E o tórax uma distância para a parte que liga, que seria a espinha, aquele pedacinho da espinha vertebral. E assim vai indo. A gente fica o tempo todo testando e olhando a parte do todo. Isso é uma inteligência. Então a ideia de inteligência artificial é meio isso. De acordo com uma referência, a gente vai ajustando. Então esse programa de ilustração que propõe cenas surrealistas com montagem é como se fosse um funcionário fazendo isso pra gente. Isso é chamado de inteligência. A gente pode pegar a noção de equilíbrio. Como que é o equilíbrio? A gente coloca o corpo numa posição. Se eu estou aqui, ó, se eu for para trás, eu caio. Então eu faço assim, ó. Isso aqui vai para frente, meu braço faz isso. Né, ó? A gente compensa. Então o que acontece? Meu corpo está equilibrado assim. Aí, se eu for para trás, eu vou ter que ir com o pé para trás. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer o meu boneco parar de pé e ter articulações. Aí eu vou buscar posições para mexer ele dentro do equilíbrio. Então, imagine que isso tudo está tudo na minha cabeça. Não estudei nem nada. É só dedução, tentativa e erro. E a gente chega à conclusão do que é inteligência, quanto à ilustração, assim, que na realidade é uma ferramenta, e já está pré-determinado coisas. Então, uma receita. De acordo com essa referência, crie para mim essas partes juntadas que lembram a figura humana. E daí tem lá várias referências de figura humana. Uma pessoa mais baixa, uma pessoa muito comprida. E daí ele te dá 4 possibilidades, que são interessantíssimas. Com cenário, com tudo.
E daí você orienta que tipo de partes que você quer, né? Nesse imenso armazenamento de dados, de imagens. E depois ele readequa a luz, a sombra, tudo isso daí é automatizado. Então a gente questiona, o que é inteligência? Inteligência é essa capacidade de armazenar, de pensar o armazenamento e de acordo com uma orientação, um pedido. Então, eu peço, faça isso para mim. Então eu tenho um servo e tenho alguém. Então a inteligência é nossa. A inteligência artificial, ela tem um comando. Eu dou o comando para ela e programo ela. Então eu tenho que ensinar ela. É que nem a educação, a gente pega um ser humano, tem que ensinar o ser humano a se equilibrar. Então o que acontece? Eu vou achar todas as posições possíveis de equilíbrio. E vou programar. Essas são as posições. Quando ele desequilibrar, ele vai buscar aquela posição automaticamente. Então, ele vai buscar, ele vai recalcular o negócio e o braço que fazia assim, ó, rang ou rang, ele vai automaticamente para aquele lugar para achar o equilíbrio. Então, um programa que fale sobre equilíbrio de um robô, hoje está tão avançado, a gente vê lá, eu estava falando do Facebook, ficam mostrando vídeos de vários tipos de robô. Primeiro, o meu fica caindo. Até eu achar as distâncias, as peças, trocar, eu não vou já aprender. Então comecei a arrebitar agora, fazer alguma coisa. Então o que acontece? O robô cai no chão, ele tem que ser leve e ele não pode quebrar. Igual a gente. Quando é uma criança, a gente tem muito alongamento. Estava falando, meu amigo falou, né, das fibras e alongamento. A gente tem que ter essa fibra, desenvolver a fibra rápida e a lenta. E fazer essa dinâmica de acelerar, desacelerar, é capaz de fazer rápido ou fazer lento com força. E tem que ter o alongamento também, que é a extensão do movimento, para eu ter equilíbrio. Imagine, então fala, fulano tem um reflexo que nem um gato. A gente vai ficando velho, vai perdendo o reflexo. Então eu tropeço, eu preciso o quê? Meu corpo tem que levantar a perna e corrigir o equilíbrio. E a gente vai ficando mais velho, vai perdendo alongamento, que é essa extensão do movimento, vai ficando travado, perdendo esse reflexo, perdendo, entendeu? Como o motor, a fibra rápida ou a lenta, a gente perde força, vai perdendo tudo. Que desgraça. É isso aí, a gente vai virando um boneco, até virar um pau. Que triste, né? A vida, né? Vida é consciência, movimento e repensar e ter empatia para poder ensinar o outro. Então, no caso, nós estamos passando todo o nosso conhecimento que a gente tem da medicina, de um artista montar lá uma imagem, todo esse conhecimento para programas que são esquemas, né? Tudo numérico ali. E daí automatiza isso como uma ferramenta que faça sozinho. Eu faço primeiro, aí o programa não é memoriza, ele armazena a sequência e ele reproduz. Isso é chamado de inteligência artificial. Não tem nada de inteligência, não está pensando. Mas ele pode fazer variações, isso é uma espécie de pensamento. Mas ainda é a gente que comanda ele, a gente pede para ele. Ele não tem essa autonomia, sabe? É muito legal ler o Philip K. Dick, as ficções. Nossa, ele foi muito longe. Eu me confundi completamente aqui, mas o que eu quero finalizar aqui como registro é que é um exercício construir um boneco de robô, limitar algumas movimentações, criar outras, segundo a ideia de equilíbrio. Imaginar se esse exercício fosse continuado e criar motores, movimento, onde teria que estar o motor, uma correia que puxaria. Até, por exemplo, o meu eixo é básico, é um furo e um pino. Mas a gente sabe muito bem que uma rolimã que a gente brincava de carrinho de rolimã, é dois metais assim girando um dentro do outro. E entre um e outro são bolinhas cheias de óleo.
E daí ele tem um movimento suave, essas rodinhas aqui da cadeira, né? O mancal, né? Essas rolimãs. A gente vai ter no carro lá direção hidráulica, entende? Para ficar suave esse giro. Então você imagina que esses robôs modernos, além de cair, não quebrar, ser leve, eles são meio flexíveis. As pernas deles são tudo quase que nem uma mola. Além de fazer um movimento rápido, né? Isso. Esses eixos são muito sensíveis, simples. Assim, eles giram perfeitamente o motor. E daí tem essa programação, que seria o cérebro dele, que é esse computador, que vai dar a receita do equilíbrio. Quando ele perder o equilíbrio, vai buscar. Então imagine que bacana a gente vendo esses robôs atuais. Aquele cachorro robô, tum, 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 tum. E aí a cabeça levanta, ele abre a porta, aí o corpo cai, é um cilindro assim, com as pernas. Ele vai buscando equilíbrio, então ele não pode quebrar, ele tem caído de costa, ele tem que levantar. Então olha que legal, né? A gente vê os insetos caindo de costa, os desafios, subir uma escada, pular. É muito legal isso. Porque eu queria finalizar dizendo que eu tenho uma teoria sobre dança, né? Eu não canto, não sou músico. Eu falo que eu divido as coisas. Eu adoro cortar. Então eu vou ajudar a mamãe aqui na cozinha. Eu gosto de cortar o frango, corto o tomate, de picar, cortar. Então eu vejo que nada mais é aí do que dividir. De composição, dividir por uma função. Então tem um corte. Os orientais que têm uma cozinha linda, né? E um corte maravilhoso. Pura cirurgia mesmo. Mas eu digo que isso é música. Música é dividir o tempo e o ritmo, maior, menor. Então, imagine o robô, a gente vê vídeos de robôs dançando. Além de ter o desafio do equilíbrio, ele tem que dividir o tempo. Por exemplo, tá lá, estou fazendo isso, ó. De repente ele faz assim, aí continua marcando lá o outro lado. Né? Imagine os passinhos. Então a dança é uma arte de ritmo, de equilíbrio e de uma interpretação de sentimento. A música é assim e a dança é no corpo. Então um é o som e o outro é movimento do corpo, mecânica. Por isso que é bonito ver um espetáculo de dança, não? Junta a música com essa... É como se fosse a alma. A música é a alma, é a programação, é a coisa divina. Por isso assim, a gente está falando de Deus, né? É muito simplista falar assim, eu sou ateu, pronto, resolveu. Não quero mais nem saber disso, eu só faço a ciência. É muito pobre, porque olha como é bonito pensar o panteísmo do Fernando Pessoa, que Deus, né, é o conjunto das coisas, é esse motor, é esse aparecimento das coisas no universo, em extensão. Olha que interessante pensar que, por exemplo, a dança é como se fosse um programador, não é um programador, é alguém que pede alguma coisa e que não está programado. Está programado, está gravado aquela música, mas vamos pensar assim, está lá a música, a pessoa compôs. Essa seria o sopro de vida, o som. O som, a gente vê, o tímpano fica tremendo, né? O som é... Ele movimenta, né? Então o barulho, que nem uma caixa de som fica mexendo, o tímpano, né? Chama martelo, labirinto, essas coisas. Então é como se fosse um sopro de vida, o som. E aquilo vira movimento, divisão rítmica, vira dança. Entende? Imagine alguém dançando, então é como se soprou na narina do Adão, que foi feito de barro, e ele passou a estar vivo. Então a pessoa dançando uma música é muito parecido com o mito da criação do Adão, né?
Olha que interessante, é muito mais legal pensar que que a gente celebra a criação do homem, a vida, surgimento da vida humana, no caso, dançando, né? Lembra na pré-histórica, a pré-história, os xamãs, a dança tem uma função, a arte tem uma função, em relação do divino. Bom, eu vou deixar para depois eu reassistir esses palavrões todos aqui, para eu pensar e gerar inspirações, né, em mim, poéticas de textos. Estava gravando do Hermann Hesse, que legal, né, as coisas. Revendo. Chega, né? Já deu. Eu gosto muito mais de fazer vídeo com a mamãe, né? A minha amiga que comenta aqui, a Silma Pereira, né? Sempre comenta e assiste os vídeos aqui e é a pessoa que comenta aqui embaixo sempre. Obrigado por comentar. Eu acho que eu nunca falei. Eu tenho dificuldade de falar nomes, porque seu nome é uma abreviação, eu não sei, né? E agradecer, porque muitas pessoas assistem aqui, eu coloco essa relação afetiva meio maluca, eu gosto de passar por isso também, eu faço um pouco de tipo também, não sou assim maluco, né? Mas eu gosto disso, eu acho que o artista tem que ser assim. É ruim para mim quando o artista fala como um professor do Estado. O nosso diretor de teatro, Kim Marques, na época, era um baita de um artista, já é falecido. Aí, quando eu vi ele dar entrevistas, falando da montagem teatral, ele falava como um professor de escola do Estado, né? Fosse todo. Aí eu olhava e falava, Kim, fala como um artista, porque o artista ele é apaixonado pelo que faz. Ele pode errar, ele pode se expressar, porque ele está conectado diretamente com Deus, né? É diferente. Então eu faço um pouco de tempo. Então essa minha amiga que comenta, que vai ver esse vídeo, a primeira vez, eu tenho dificuldade de falar das pessoas, os nomes, dificuldade de coisa prática. Então agradeço e você me falou sempre aí que gosta de ver eu contracenando com a mamãe. É verdade, a mamãe ela permite, e ela é como se fosse uma atriz mesmo, né? Porque ela é real, ela é real. Tem um livro que eu ilustrei aqui e que eu usei uma foto da mamãe. Pedi para ela se colocar. Só que ela já tem bastante idade, então no livro ela passaria por uma avó, mas eu coloquei ela como mãe. É o livro que o meu primo escreveu, eu ilustrei, que chama Código de Honra. Eu estou tentando achar ele aqui. Aí eu mostro a ilustração. E o que aconteceu? Eu pedi para a mamãe ficar na posição, orando assim, pedindo para Deus, para os filhos voltarem, para achar os filhos. E a mamãe começou a chorar. Aí eu olhei e falei, nossa, quisera eu como ator, sabe, ser tão real, tão potente assim. Aí eu falei, mãe, você se emocionou. Aí ela falou, aqui eu fiquei preocupada, eu pensei, para ela automático. Aí eu pensei, o ator é a coisa do divino mesmo, né? O ator tem que trabalhar nesse ponto. Então quando eu trago Silma, eu chamo de Silma porque é Silma Pereira lá. Eu trago a mamãe nesse caminho. E até o aprendizado de vê-la, eu não conseguia achar o livro, eu ia mostrar o desenho que eu fiz. Eu trago ela para contracenar comigo para registrar essa coisa de maneira documental, como se fosse um documentário. Dela, o quanto ela é importante, é pessoa boa, enquanto eu me sinto aceito, né? Nem todo mundo, meu pai ele já não é assim, né? É exatamente o oposto. Por ela. É muito bonito. Então, essa relação. Então, é muito mais legal eu conversar com ela, naquela cena do café da manhã, com sono, falando do Hanfuk, e fazendo a cena com ela, fazendo a voz do Hanfuk. É muito mais legal. O vídeo, assim, tipo palestra, é muito chato. Eu escrevia no audiolivro antes, assim, para eu mesmo ouvir. Porque é isso mesmo, é um estudo meu. E eu ofereço para as pessoas. Então, nessa eu já escapo de uma crítica
Muita gente comentava, falava, o senhor, é gozado falar o senhor, não me vejo como velho. A gente nunca se vê assim, né? O senhor deveria ensaiar mais, está errando muito. Raramente hoje pessoa é grossa no comentário. A Silma é uma companheira aqui do canal que sempre escreve e eu acho muito bom. Muito bom e eu agradeço muito. Eu até tenho medo de falar, porque eu evito falar de política, mas eu tenho uma visão sim. Eu sou contra algumas coisas. E alguns lados acabam ficando antagônicos. Às vezes eu sou obrigado a optar por um dos lados. Mas esse lado também tem os meus erros. E assim também a religião. Eu sei que muita gente pode assistir aqui, não acredita em Deus, eu entendo, acho ótimo. Desde que a pessoa seja inteligente, seja no processo de amadurecimento interno, de autoconhecimento. Isso é um autoconhecimento. A arte é autoconhecimento. E é vida, e é felicidade. Tchau, acabou o vídeo.